Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Meus irmãos, eu quero apenas deixar uma passagem para a igreja que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: mas o Senhor tinha preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Meus amados e queridos irmãos, esta passagem que nós acompanhamos, a Bíblia nos fala sobre a história de um profeta que tentou fugir da presença de Deus, que tentou se esconder da presença do Altíssimo. Algo impossível, pois não dá para fazer isso. O salmista, em um dos salmos, ele diz que não dá para se esconder da presença de Deus. Ele diz assim: se eu for até o céu, ali o Senhor está. Se eu descer às profundezas do mar, o Senhor também está lá. Não tem como fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele faz de tudo para fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jonas paga uma passagem e ele vai para Tarso em um navio. Só que esse navio é um navio de cargas. Existem muitas cargas que estão nesse navio que precisam ser levadas para um porto próximo. E a Bíblia nos diz que o Senhor mandou um vento no mar. O Senhor poderia ter mandado o vento no navio, mas ele precisa sacudir o navio. Então ele manda o vento no mar. Quando o Senhor manda o vento no mar, as cargas que estavam dentro do navio, conforme as pancadas de água batiam no navio, as cargas vinham se deslocando. E então estava gerando um certo desconforto para todos que estavam dentro do navio. Estava gerando um certo desconforto para todos os tripulantes que estavam no navio. E diz a Bíblia que alguém tem uma ideia. A ideia deles é: se nós jogarmos algumas cargas nas águas, nós vamos aliviar o peso do navio. Só que na verdade não eram as cargas que estavam atrapalhando o navio de prosseguir a viagem. E muita gente, eles começam a jogar as cargas fora. Só que aquelas cargas não eram dessas pessoas que estavam dentro do navio. Essas cargas eram de alguém que não estava dentro do navio, mas estava em um porto próximo e estava tendo percas, prejuízos por causa de alguém que não estava entendendo o porquê do vento. A Bíblia diz então que eles jogam as cargas no mar. Só que continua um grande vento, um grande vendaval. E eles então vão descer ao porão do navio. E quando eles descem ao porão do navio, eles acham o profeta dormindo. É nessa hora que Deus fala com a sua igreja, porque muitas das vezes a gente não consegue entender o porquê do vento que nós passamos. Muitas das vezes a gente não consegue entender o porquê do vendaval. A gente não consegue entender o porquê de tantas lutas. Nós temos que entender algo, que às vezes não é o diabo que permite ventos, vendavais. Às vezes Deus permite porque o Senhor tem um propósito no meio desse vento. O Senhor tem um propósito no meio desse vendaval. Ninguém estava percebendo, mas o vento que estava sacudindo o navio era para acordar um profeta que estava no porão, dormindo. Talvez o vento que você está passando essa noite, Deus está dizendo: sabe qual é o porquê desse vento? Sabe qual é o porquê desse vendaval que você não está entendendo? É para acordar o profeta que está dentro de você. É para acordar o vaso que Deus quer usar, mas está dormindo. É para acordar o servo de Deus que Deus quer usar, mas está dormindo. Deus não levanta frouxo, Deus não levanta covarde. Se Deus te levantou, não é para ficar dormindo nesse porão. Deus não tem compromisso com o profeta dorminhoco que fica dormindo no porão. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja pregar a palavra, é tempo de profetas acordarem. A Bíblia diz que acordam Jonas e fala: acorda, acorda, ora ao teu Deus. E a Bíblia nos diz, então, eu não vou ler aqui porque
para que tragasse a Jonas. Agora isso me chama muita atenção, porque de repente, quem estava de cima do navio e olha para as águas lá embaixo, eles veem Jonas. Só que de repente, em uma comemoração de bonança, em uma virada de rosto, quando eles olham para trás e vê Jonas, cadê? Jonas sumiu. Eles olham para as águas e não vê mais Jonas. Na mente deles, eles devem ter pensado: morreu, acabou, se afogou, não tem mais jeito. Só que Jonas não estava morto, Jonas estava guardado. Jonas não estava morto, Jonas estava escondido. Isso é muito interessante. Eu já vou encerrar minha participação, porque tem muitas das vezes que tem muita gente que a gente não viu mais de um tempo para cá. Tem muitas pessoas que a gente não está vendo mais. E na nossa mente a gente não só pensa como fala: morreu, desviou, saiu da igreja, projetos deram errados, os sonhos se frustraram, tudo deu errado. Só que não é porque eu não estou vendo que eu vou sair por aí dizendo que está morto. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de esconder a quem Ele ama. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tirava a voz mais alto. Eu vou repetir. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é esconder a quem Ele ama. Talvez alguém não está te vendo, mas você está escondido por Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é tirar crente da superfície e levar lá para o fundo para dizer: ninguém está te vendo, mas está escondido. Sem oportunidade, mas está escondido. No